Infelizmente, pessoas que deveriam, por dever de ofício inclusive, construir, pretendem, como fizeram o presidente e o governador, politizar a situação e trazer para o embate da política eleitoral. É uma pena que isso tenha acontecido, mas lembrar ao doutor Rafael, vereador doutor Rafael, que fez ilações, colocando em xeque os profissionais que lá estão prestando serviço, que são os profissionais da própria Medical, da Unimed, da Santa Casa e da Humanitária, colocando em dúvida a capacidade e a responsabilidade que cada um tem, e tem tido e mostrado que tem. Então, ilações dessa natureza não ajudam. Num momento como esse, nós precisamos somar os esforços, não criar dúvidas na população, que possa ter dúvidas com relação à capacidade e competência do sistema e, principalmente, das pessoas que estão lá, que são pessoas de 4 segmentos diferentes, de 4 hospitais diferentes. Então, precisa haver respeito. Se tem dúvida, como profissional da área, poderia ter se informado antes de fazer ilações dessa natureza. Quero aqui fazer um parênteses. Em fevereiro, eu recebi aqui no gabinete o cônsul de Israel, o cônsul aqui de São Paulo, de Israel. Veio fazer uma visita protocolar. Passados alguns meses, agora mais recentemente, a questão de 3 semanas atrás, entre 3 e 4 semanas, ele me ligou, o cônsul de Israel, que me fez uma visita protocolar, me ligou perguntando, querendo saber como que estava a nossa situação aqui com relação à pandemia. Eu esclareci a ele o que nós tínhamos feito, o que estava fazendo, ele se colocou à disposição. Muito bem, o cônsul de Israel preocupado em saber como andam as coisas, ou andavam as coisas naquele momento com relação ao coronavírus, a pandemia. Pois bem, nenhum vereador de oposição ligou para o prefeito dando uma sugestão ou fazendo uma crítica construtiva. Nenhum. Poderia ter feito, meu telefone é conhecido por todo mundo. E eu faço os acolhimentos da maneira mais tranquila possível. Mas nenhum, com uma sugestão ou uma crítica construtiva. Agora, fazer ilações dessa natureza, colocando em xeque a capacidade e a responsabilidade, não é do prefeito, não. São dos profissionais, colegas de profissão, que estão lá e que fazem parte da Medical, da Unimed, da Santa Casa e da Humanitária. Isso é inaceitável. Isso é difícil da gente entender um posicionamento dessa natureza, que não seja um posicionamento político, não é nem eleitoral, é eleitoreiro de 5ª categoria. Prefeito, se eu puder fazer uma complementação, eu gostaria, porque as questões elas são técnicas, se isso viesse de um profissional não médico, eu até entenderia de uma outra maneira. Mas vindo de um profissional médico, eu queria colocar aqui um posicionamento muito claro. Eu fiquei decepcionado, é a palavra, com esse comportamento. Primeiro que eu fui consultado pelo colega, perguntando se eu sabia do que tinha ocorrido, e eu deixei claro para ele que eu estava desde a madrugada acompanhando toda a situação, tinha acionado todas as contingências necessárias para suprir essa dificuldade que pode acontecer em determinadas circunstâncias, expliquei em detalhe o que foi feito, e eu esperava que, ao invés de uma crítica, como foi feito, colocando em dúvida tudo o que temos feito até aqui, e aí não é um trabalho individual, é um trabalho sempre coletivo com as entidades que o prefeito referiu, ao invés de merecer dele uma referência positiva pela velocidade com que respondemos a uma situação atípica, nós acabamos sendo surpreendidos por uma colocação política e não técnica médica, o que para mim foi muito decepcionante. Então eu queria colocar que esse não é o meu pensamento apenas, esse foi o pensamento de toda a equipe técnica que trabalha na URC. E deixar bem claro que o posicionamento hoje das entidades hospitalares da cidade é de que, se não houver a decisão de fazer a URC, haveria uma chance muito grande que o colapso da assistência na saúde de Limeira tivesse ocorrido. Então, qualquer ação para desqualificar o trabalho que está sendo feito lá e que está sendo prestado para a população, merece de mim todo o reparo negativo.
principalmente partindo de um colega médico que acompanha para e passo. Qualquer dúvida que tem o meu telefone aberto para me consultar, e mesmo tendo me consultado, toma uma medida dessa maneira. Para mim foi muito decepcionante, eu fiz questão de deixar bem claro pessoalmente essa minha posição.